Olá, olá, estudante de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas aulas conceituais. Aqui quem fala é o professor Roberson Vieira Machado. Estarei aí conduzindo essas aulas junto com você, batendo um papo, trocando uma ideia sobre os temas de aprendizagem que tem aí no livro da sua disciplina. Espero que você, junto com essas aulas, realize uma leitura cuidadosa e atenta para complementar e aproveitar ainda mais tudo que nós temos e nós trouxemos de legal, de interessante, de importante para esse assunto tão bacana, tão ressignificativo para os ambientes organizacionais de modo geral. Qualquer que seja o tipo de empresa que você atue ou venha a atuar, a gestão de pessoas e o desenvolvimento de equipes, o desenvolvimento de talentos é fundamental. Para você conhecer um pouquinho desse que vos fala, eu sou graduado em administração, além de atuar como professor, docente no ensino superior, tanto na graduação como em pós-graduações, eu atuo também como treinador de pessoas, equipes e líderes e quero compartilhar um pouquinho desse conhecimento, tanto adquirido na trajetória acadêmica quanto profissional, com você que está aí do outro lado acompanhando aqui junto comigo, falando de temas muito relevantes, como nós já falamos anteriormente. E para começar, é claro, vamos dar início ao tema de aprendizagem 1, falando sobre pessoas como diferencial competitivo no ambiente organizacional. Como é que as pessoas podem trazer um diferencial para uma empresa, para um negócio, para uma organização, seja ela com ou fins lucrativos, né? Com ou sem fins lucrativos, como é que as pessoas podem fazer a diferença por intermédio da sua atuação nesses ambientes? É importante a gente conhecer essa relação de pessoas e organizações e é por isso que a gente dá início, então, falando sobre esse assunto. Espero que você aproveite ao máximo. E como meta de aprendizagem, nós temos aqui alguns assuntos, alguns tópicos importantes que você vai encontrar aí no teu material. O primeiro deles é que você compreenda a relação que existe entre as pessoas e as organizações. Como é que essa relação se dá nesses ambientes? E depois nós vamos tratar também sobre a visão de pessoas como recursos ou como parceiras das organizações. Essa é uma preocupação muito grande que vem mudando ao longo dos anos. Como é que eu trato o meu pessoal? Como é que eu lido com os meus talentos, com os meus empregados, meus colaboradores nessa relação? E aí, vamos tentar também aqui identificar durante o nosso bate-papo, durante as nossas discussões, o fator humano como estratégico nas organizações, como realmente um elemento extra de diferencial competitivo, um elemento que traz alguma diferença em relação à concorrência ou em relação a outras empresas, outros negócios que nós temos por aí. A ideia é que o que mais muda dentro de um ambiente organizacional, quando tudo é igual, quando você tem o mesmo tipo de negócio, atua no mesmo ramo, pratica os mesmos preços ou tem os mesmos produtos, o que é que vai mudar? São as pessoas e a gente vai entender um pouquinho como é que o fator humano pode ser visto, entendido e trabalhado de maneira estratégica nesses ambientes. Vamos lá. As organizações são constituídas de pessoas. Lacombe já falava isso aí, que as organizações são constituídas por pessoas e eu digo mais, complemento aqui para vocês, são constituídas para pessoas por pessoas. Toda empresa ela nasce com o propósito de atender a um grupo de pessoas, a um grupo de indivíduos que têm determinados tipos de necessidades específicas. Então, para que surge uma organização? Para tratar de algum assunto, para oferecer algum serviço, para produzir algum produto, algum bem que vai fazer diferença e que vai atender a necessidade de outras pessoas. E isso só é possível se tiver dentro desse ambiente outras pessoas que vai fazer com que tudo isso aconteça. Já começa por aí a entender mais ou menos a grande importância do fator humano no ambiente organizacional. E tratando dessa relação, as pessoas e as organizações, o que nós temos aí nessa relação? Primeiro, é uma relação de troca. Nós precisamos entender que as pessoas e as empresas, quando elas estabelecem algum tipo de relação, normalmente
empregado e empregador, é que essa relação ela traga frutos, ela traga aí algum benefício para ambas as partes. Isso a gente tem que saber, tem que considerar, porque os indivíduos têm as suas necessidades, os indivíduos têm os seus objetivos, assim como as organizações, e quando essa relação é estabelecida, é para atender a essas necessidades, é para atender a esses objetivos próprios. Certo? E olha só, quais são os objetivos, né, das empresas, quais são os objetivos das organizações? Na tela com você pode acompanhar que eles mudam, né? Eles mudam um pouquinho. Se você observar, quando a gente fala das organizações, elas têm os seus próprios objetivos, como sustentabilidade, crescimento sustentável, lucratividade, tudo isso aqui você consegue identificar aí no teu material, que são objetivos específicos do negócio, específicos daquele formato de empresa, de organização. Por sua vez, nós temos as pessoas também têm os seus objetivos individuais, né? Cada indivíduo tem o seu propósito e pode mudar de uma pessoa para outra. Ainda assim, quando elas se inserem no meio organizacional, elas vão ofertar algo para essa empresa, algo para essa organização, vai oferecer a sua mão de obra, os seus talentos, o seu conjunto de competências, de modo que essa organização consiga alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. Percebe? E aí, da mesma forma, essa empresa vai retribuir de alguma forma, seja ela por meio de remuneração salarial, benefícios, enfim, vai ter um complemento remunerativo que vai compensar esse indivíduo e que essa compensação ou essa recompensa vai ajudar ele a alcançar os seus próprios objetivos. E as pessoas, de modo geral, buscam o quê? Melhores salários e ganhos para atender às suas necessidades pessoais, elas buscam melhores benefícios, estabilidade no emprego, segurança no trabalho, qualidade de vida. Olha como a gente consegue observar e acaba, né, podemos inferir aqui que essa relação é realmente as pessoas que entram nessa relação e as organizações que contratam, elas fazem isso com o propósito de alcançar aos seus próprios objetivos. Então nós temos que entender que as pessoas, elas não trabalham de graça, assim como as organizações não são instituições de caridade. Essa troca, ela vai ocorrer por finalidades específicas e próprias, né? E a gente tem que compreender enquanto gestores, enquanto gestoras, né, profissionais diversos, que é assim que acontece, né? É assim que o mundo funciona, é assim que as organizações funcionam. Agora, tudo tem que acontecer da melhor maneira possível. As organizações precisam se sentir satisfeitas com as pessoas que fazem parte dela, assim como as pessoas precisam se sentir satisfeitas com aquele ambiente, com aquela empresa, com o salário que está recebendo, enfim, para que ela se mantenha ali até que, enquanto esteja atendendo aos seus objetivos. Percebe? E à medida que essa relação vai se desgastando, obviamente, vai existir aí uma ruptura, uma separação, ou por meio de uma demissão voluntária, ou por meio de uma demissão por parte da própria empresa. Percebe? Então aqui não existe, né, não é uma relação não se assemelha propriamente dito às relações sociais que nós estabelecemos, mas nós estamos falando de uma relação que ela tem que ser boa para ambas as partes até que dure, até que isso tenha propósito, até que isso tenha sentido para todos os que estão envolvidos nessa troca. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, né, só para fechar, fica estabelecido e fica marcado para você não esquecer que sim, é uma relação de troca em que todos vão buscar atender aos seus objetivos, atender aos seus propósitos finais aqui. Combinado? Muito bem. Dito isso, entendido essa parte, fica mais fácil para a gente dar seguimento e trazer aqui alguns caminhos para você refletir e compreender que as pessoas como recursos ou pessoas como parceiro das organizações é algo que a gente precisaria entender. Como é que eu vou olhar para os meus colaboradores enquanto gestor? Como é que eu vou olhar para a minha empresa enquanto um profissional da área, enquanto um trabalhador mesmo, um empregado dessa organização? Essa relação, ela deve acontecer de modo que seja uma relação bacana, uma relação produtiva, uma relação, sabe, a questão do clima organizacional, trabalhar num lugar que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável, e por conta disso, por conta dessa motivação, dessa satisfação pessoal, eu acabo entregando
mais ou entregando o melhor para essa empresa que acaba me compensando do outro lado. Então, olhar para as pessoas como parceira, de fato, vai trazer um resultado muito mais significativo para a empresa. Ou seja, vai ajudar a organização a alcançar de maneira muito mais fácil, né, mais satisfatória, vamos colocar assim, todos aqueles objetivos organizacionais que a gente acabou de ver. Então, a empresa, a organização, o empregador que cuida dos seus talentos, que cuida das pessoas que ali trabalham, né, pensando aqui do ponto de vista da gestão de pessoas e do desenvolvimento de equipes, ela vai obter o melhor, né, o resultado mais favorável possível nessa relação aqui estabelecida. Então, olhar para elas como meros recursos, quais são os recursos que compõem uma organização, por exemplo? Nós temos recursos materiais, nós temos recursos tecnológicos, recursos financeiros. Percebe que aqui são coisas materiais ou financeiras ou tecnológicas que não têm vida ou que não funcionam por si só. Todas elas precisam de pessoas para usar bem esses recursos, né? E se você olhar para o humano como mais um recurso que compõe a organização, eu estou olhando para algo que não tem vida própria, que não tem pensamento próprio. Onde é que fica a criatividade? Onde é que fica a iniciativa? Onde é que fica uma série de comportamentos que diferenciam uma pessoa da outra e que, portanto, diferencia um negócio do outro, diferencia uma organização de outra. Então, é importantíssimo a gente considerar e entender que pessoas como parceiras, elas vão atuar como parceiras, elas vão olhar para essa empresa, vão olhar para esse negócio como algo que ela quer retribuir aquilo que ela também vai receber, e essa troca sendo boa e justa para ambas as partes, todo mundo sai ganhando no final, tá bom? Como é que é a visão de olhar para as pessoas como meros recursos e esse novo formato, né, esse novo viés em que as organizações passam a entender as pessoas como parceiras, né, como colaboradoras da organização? Pensando como recurso somente, aqui nós temos empregados mais isolados nos cargos, nós temos aqui horários rigidamente estabelecidos, uma preocupação com normas muito rígidas, né, e regras, subordinação ao chefe, fidelidade à organização, dependência à chefia, alienação. Aqui o foco é muito restrito, considerando muito a hierarquia organizacional e bloqueia a iniciativa, bloqueia a essência humana, a essência do talento humano e a aplicação de competências individuais. Aqui a gente não tem tanta valorização do ser humano. Agora, olhando para o outro lado, olhando para as pessoas como parceiras em si, nós temos pessoas mais colaboradoras e agrupadas em equipes, né? Aqui nós temos não só meros grupos, mas grupos que evoluem e acabam atuando em sintonia, em sinergia, em união, se transformando em equipes. Nós temos metas negociadas e compartilhadas entre todos que fazem parte dessa empresa, dessa organização. Preocupação com resultados, aqui todo mundo sabe que a sua parte, o seu trabalho, a sua atuação pode fazer diferença, vai fazer diferença no resultado final, isso é muito importante. Aqui nós temos a vinculação à missão e à visão, né, o propósito, o caminho que a empresa, que aquela organização definiu para seguir, o porquê ela existe, percebe? Interdependência com colegas e equipe, participação e comprometimento, ênfase na ética e na responsabilidade, e por aí vai. Então aqui a gente está olhando mais para questões que o ser humano, né, o indivíduo, o talento, a pessoa, sendo ela uma parceira, ela sabe da importância do seu papel no contexto em que ela está inserida. Ela sabe da sua importância junto à equipe, ela sabe da sua importância junto ao negócio como um todo. Como é que o teu trabalho vai impactar nos resultados organizacionais? Como é que o teu trabalho vai impactar nas relações estabelecidas, ou não só com seus colegas, com as chefias, mas também com os clientes, fornecedores e outros stakeholders que façam parte desse ambiente. Então é muito importante a gente pensar aqui na diferença, né, nesse olhar, nessa política interna, nesse entendimento, nessa cultura, estabelecer esse tipo de cultura em que olha para as pessoas como parceiras, porque isso traz um ganho muito importante, significativo, no mínimo, de diferencial competitivo em relação a outras empresas. E o que é que muda, né? A gente já sabe. O que é que muda
em relação aos concorrentes quando tudo é igual? Olha isso, né? O ramo de negócio é o mesmo, os bens e serviços que essa empresa oferece, ou que a empresa e a concorrência oferecem são os mesmos, são similares, os preços praticados também são iguais, não muda nada aqui, mas tem algo que muda. O que seria esse algo? Né? Pensa comigo aqui, nada muda, vamos imaginar que você aí na sua cidade tem uma rua, uma avenida ou uma rotatória, né? Enfim, que tem ali dois tipos de comércio, um do lado do outro, tem duas farmácias pertinho, professor, tem dois supermercados pertinhos, tem aqui, sei lá, dois bares, duas lanchonetes, ou seja, normalmente o tipo de negócio é o mesmo, os preços praticados nesse tipo de estabelecimento são os mesmos, os produtos ofertados também são muito similares, não tem muito o que agregar nesse sentido. Mas o que vai mudar aqui, reflete comigo, são as pessoas, os recursos humanos, né? As pessoas que fazem parte, que compõem essa estrutura, que compõem essa organização, é que vai fazer diferença. E tem gente, nós sabemos que deixa de comprar num lugar para ir no outro por conta da pessoa ou das pessoas que lá tem. E isso faz o quê? Atrai novos clientes, atrai novos negócios, atrai mais recursos para que essa empresa continue viva e atuante no meio em que ela está inserida, no ambiente que ela está inserida. Tem mais envolvimento e comprometimento. As pessoas que são tratadas e vistas como parceiras também acabam entregando mais, né? Elas acabam se envolvendo mais com o negócio, ou vestir a camisa, mas sem romantizar muito. Aqui as pessoas realmente vão se envolver, vão se comprometer, e como é que elas demonstram isso? Né? Elas demonstram por meio da produtividade, por meio do nível de qualidade dos produtos e serviços que elas ofertam, faz o trabalho mais bem feito, cuida realmente para que tudo dê certo, para que os processos funcionem, caminhem bem dentro dessa empresa, nada dê errado, enfim, é realmente o comprometimento, a velocidade na absorção de novas tecnologias, o aprendizado contínuo. As pessoas buscam aprender mais e mais e mais e a trazer esse aprendizado para dentro da empresa que ela trabalha. Otimização e capacidade instalada. Aqui nós temos também a criação de oportunidades para a aplicação das competências organizacionais. Enfim, tem muita coisa interessante aqui que depende de como as pessoas são vistas, incluindo também a velocidade de resposta para o ambiente e para o mercado. Legal, não é? Muita coisa legal que nós podemos ver aqui. E seguindo, e como é que o gestor de pessoas pode assumir um papel estratégico nesse cenário, nesse contexto? Aqui nós temos a figura do gestor agora, a pessoa que é responsável por um grupo, por uma equipe, por outras pessoas que vão assumir as responsabilidades, vão fazer o que tem que ser feito dentro desse ambiente. Primeiro, para ser um bom gestor de pessoas, para ser um bom gestor, né, de pessoal, numa empresa, numa organização, precisa desenvolver algumas competências, e uma delas é o domínio dos aspectos do negócio. Tem que conhecer o negócio como um todo, tem que conhecer o propósito dessa empresa, para que ela existe, o porquê ela foi fundada, qual que é o propósito dela, que tipo de necessidade de grupo de pessoas ela quer atender. Ele tem que entender e ter também o domínio das funções de recursos humanos, da própria administração de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Entender como lidar com o maior recurso, né, de diferencial competitivo que ela possui. E por fim, fazendo isso, ela vai adquirir, ou o gestor vai adquirir, essa credibilidade pessoal. Então esse é um caminho interessante, de baixo para cima aqui a gente fala, né? Que se o gestor começar entendendo tudo sobre o negócio, desenvolvendo competências relacionadas à gestão de pessoas, o RH, e adquirindo, por meio disso, credibilidade pessoal, em que as pessoas vão acreditar, vão atender ele, por conta desse conhecimento, dessas habilidades, desse comportamento, conjunto de comportamentos e competências que ele possui, vai ser muito mais assertivo, vai ser um gestor que realmente alcança aí os seus objetivos, o seu propósito nesse ambiente. Combinado? Eu desejo para você muito sucesso nessa jornada e a gente se vê numa próxima aula.